De tempos em tempos, os videogames são criticados por causarem violência na sociedade. Mas e se eu falar para vocês que eles podem ser a salvação da sociedade? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar: os videogames podem ajudar durante a pandemia? Lembrando que esse é um vídeo de curiosidades e todo domingo a gente tem um novo vídeo de curiosidades. Então curta e compartilhe e se inscreva na página para dar uma ajuda, aquela força pra gente. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. É claro que se eu pensar inicialmente, a resposta é sim. Vários jogos estão sendo lançados de graça pra gente e estão ajudando nesse período de pandemia, nesse período de quarentena que a gente fica afastado. O que já é muito bom e, por favor, continuem fazendo isso. Mas eu quero falar sobre um fato específico que aconteceu e que pode ajudar muito mais do que simplesmente ser um hobby. Em meados de 2004, foi lançado um jogo muito famoso chamado World of Warcraft, que vive até hoje. Esse jogo, ele consistia numa plataforma onde vários jogadores de vários lugares do mundo conseguiam interagir dentro do jogo e fazer atividades dentro do jogo, desde trocas, caçar junto, fazer masmorras, fazer coisas diferentes dentro do jogo. E em setembro de 2005, esse jogo resolveu lançar uma nova masmorra, e nessa nova masmorra existia um chefão. Esse chefão, ele foi muito conhecido porque ele jogava uma magia em quem estava atacando ele, e essa magia se chamava Sangue Corrompido. O que acontecia então? Os personagens se juntavam em grupos, entravam na masmorra, lutavam contra o chefão. Durante a luta, o chefão jogava essa magia chamada Sangue Corrompido, e essa magia causava, ao longo da luta, 200 a 300 de dano por segundo em cada personagem. Esse dano ia acontecendo por vários segundos e, eventualmente, ele sumia. Depois de alguns minutos, ele sumia. Para um jogador que estava nessa masmorra, essa masmorra era uma masmorra de nível alto, não fazia muita diferença, afinal de contas eles tinham em torno de 4.500 de vida. 200 a 300 de dano não fazia tanta diferença. Então, você ia pra masmorra, lutava com o boss, e a hora que você saía da masmorra, esse sangue corrompido ia embora, fazia só parte da masmorra. Durante a luta, se você ficasse se curando, usando poções de cura, não ia matar. Você só ia morrer se você fosse irresponsável. Só que tem um problema. Alguns dos personagens que entravam na masmorra eram de uma classe chamada Caçador. Os caçadores usam pets como ajudantes. Esses pets, eles entravam e também ficavam com esse debuff, com essa magia que o chefão usava neles, o sangue corrompido. Só que tinha um problema. O sangue corrompido, ele passava de jogador para jogador. Se você ficasse próximo de um jogador com sangue corrompido, ele passava. Os pets, ao contrário dos jogadores, quando saíam da masmorra, continuavam com esse debuff. Então, logo depois que o personagem saía da masmorra, o debuff do pet passava para o seu personagem, que era um caçador. Esse caçador, quando estava em contato com outras pessoas, passava esse debuff para outras pessoas, agora fora da masmorra. Então, você já tinha um problema de passagem de debuffs de um personagem para outro fora da masmorra, fora desse ambiente onde o boss estava. Isso acabou ficando fora de controle, porque todos os jogadores começaram a pegar esse debuff. Só que você pensa assim: mas isso não é um problema. Se todos os jogadores morrerem, acaba. Mais ou menos. Porque quando eles saíam da arena, o que acontecia é que eles entravam em contato com outros jogadores ou com um tipo de personagem que chama NPC. Os NPCs são personagens que não morrem, que ficam lá o tempo todo e são controlados pela máquina. Geralmente são vendedores ou comerciantes que os jogadores entram em contato. Eles também ficavam contaminados, só que como eles não sofriam dano de vida, eles eram como aqui, pensando numa pandemia atual, pessoas que têm o vírus, mas não tem nenhum tipo de reação a esse vírus. Eles podem ser considerados portadores assintomáticos do vírus. E um outro jogador desavisado, quando entrava em contato com esse NPC, pegava o debuff. E esse debuff novamente podia ser transmitido. Para vocês terem uma ideia, esse debuff ele espalhou em 3 servidores diferentes e atingiu mais de 2 milhões de jogadores. Mas seria muito simples. É muito fácil você resolver o problema. As pessoas se curam, esperam o debuff acabar, depois de alguns minutos ele acabava e não tem problema. Só que existem jogadores iniciantes. E lembra que eu comentei que essa masmorra era para personagens de nível alto? Os jogadores iniciantes, eles tinham pouquíssima vida. Em torno de 200, 300 de vida.
Então, assim que eles pegavam o debuff, eles morriam quase que instantaneamente. Se você fizer uma relação com o que a gente tem na pandemia, os jogadores de nível baixo são as pessoas de risco em uma pandemia, que morrem muito rápido. Então, na cidade, você tinha uma aglomeração de pessoas e muitas pessoas morrendo muito rápido nas cidades. É claro que alguns bons jogadores, como os curadores, os sacerdotes, tentavam curar as pessoas para que elas sobrevivessem mais tempo e eventualmente ficassem sem esse debuff. Mas isso só resultava nos curadores mesmo pegando o debuff e morrendo também, muito relacionado com os profissionais da saúde. Por vários dias, as ruas das cidades do World of Warcraft ficaram cheias de esqueleto no chão, das pessoas que morriam. Isso causou um problema e a Blizzard resolveu criar quarentenas para separar os personagens infectados por esse debuff e esperar eles passarem. Assim você não teria mais problemas. Só que essa quarentena forçada não dava muito certo, porque vários jogadores criavam pequenos buracos nessa quarentena e saíam não respeitando esse período e transmitindo o debuff para pequenas vilas próximas à cidade principal. Alguns jogadores faziam exatamente o oposto, queriam ver o que estava acontecendo na cidade, por que estava tendo toda essa comoção e entravam propositadamente dentro da cidade para ver. E isso também infectava esses jogadores. Sem contar que existem até jogadores que entravam de propósito nessa zona infectada e depois saíam para transmitir esse debuff para outros jogadores menores. Mas é claro que isso só vai acontecer no ambiente virtual, não é? É claro que ninguém vai resolver furar quarentenas ou até mesmo transmitir de forma proposital para outra pessoa. Isso é uma coisa que nem passa pela cabeça dos outros, certo? A empresa que faz esse jogo, depois de muitas mortes virtuais, resolveu consertar o jogo e impedir que o debuff saísse da masmorra, mesmo em pets. É claro que isso não é uma opção na vida real, a gente não consegue simplesmente acabar com a doença, a não ser que a gente crie uma vacina. Para você ter uma ideia, o produtor do World of Warcraft daquela época, chamado Shane Babiri, em uma entrevista falou que eles receberam ligações do CDC, o Centro de Controles de Doença dos Estados Unidos, perguntando sobre o que foi aquilo dentro do jogo e que eles queriam olhar os dados de simulação dos jogos para, quando acontecesse isso num cenário real, eles ficassem preparados. Em março de 2007, um epidemiologista da Faculdade de Israel publicou um artigo relacionando esse debuff do jogo com vírus da SARS e da gripe aviária. Lembrando que a SARS ela é um parente do que a gente tem hoje. Ele escreveu no seu artigo: esses ambientes virtuais podem servir como plataforma de estudos para a disseminação de doenças infecciosas. No mesmo ano, a revista Science sugeriu que a plataforma Second Life ia ser um caminho para estudos relacionados a essa área. Em agosto de 2007, uma pesquisadora chamada Nina olhou os dados do WoW e publicou em um dos seus artigos que o mais importante não é necessariamente como que o vírus passa de uma pessoa para outra, e sim como que a pessoa se comporta com relação aos vírus, avaliando os riscos, rumores e notícias relacionadas à saúde. No mês passado, em março de 2020, um pesquisador chamado Eric, um epidemiologista, ele revisou essa doença que aconteceu no World of Warcraft e fez uma relação com o vírus corona. Aí ele fez a seguinte declaração: para mim, é uma demonstração boa de como é importante nós entendermos o comportamento das pessoas, como elas agem a emergências médicas e como as reações delas mudam o curso das coisas. Como as pessoas reagem a situações aceitando informações e sugestões dos seus governantes ou não. Logo, o World of Warcraft foi muito importante para a gente entender como que os vírus se propagam. Vários ambientes virtuais podem servir como base de estudos para coisas relacionadas a pandemias, por exemplo, ou várias outras coisas. Então a gente não pode simplesmente julgar jogos sem antes entender o quão eles podem contribuir para a sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Aguardo vocês no próximo domingo. Muito obrigado.